Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje, antes de mais nada, vamos iniciar diferente hoje, né? Primeiro, gostaria de convidar você que está ouvindo a participar do Clube do Livro e também, né, responder ao Manuel, que mandou uma pergunta, né? Lá no podcast mesmo, lá no Spotify. Só que eu não tenho como responder lá no Spotify. Né? O Spotify não me permite que eu responda, né? Então estou respondendo aqui, porque eu também não tenho contato desse rapaz. Então o Manuel, ele queria saber, ele queria o link, né, para participar do Clube do Livro. Então, para participar do Clube do Livro, você vai fazer o seguinte, né? E quem quiser, vai entrar lá no meu perfil do Instagram, @da Manutenção Clube, né? Manutencão, né? Não tem o C cedilha nem o acento ativo. Clube da Manutenção, @da Manutenção Clube. Vai lá na bio, tem um link, né? Tu clica naquele link e lá tem o link do grupo do Clube do Livro. Depois que tu entrar nesse grupo do Clube do Livro, tu vai ter que te inscrever com teu e-mail, que vai ter um link lá dentro do clube, do grupo. O grupo é um grupo do WhatsApp, né? Então é isso. Vai lá no link da bio do Instagram, do meu perfil do Clube da Manutenção, e entra no grupo do WhatsApp, e lá no grupo do WhatsApp vai ter um linkzinho para te cadastrar teu e-mail, e aí tu tá dentro da barca. Legal? Legal. Bom, atrasou hoje, né? Eu tive que trabalhar agora de manhã, sabe o que é trabalho, né? E não consegui gravar o podcast, ele sempre sai às 8 horas de sábado. Não hoje. Hoje vai sair depois do meio-dia, vai sair 13 horas. Então, bom, o que era o assunto hoje, então? Hoje vai ser embromation, já tô sentindo, já... Vamos lá. Vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte. O que a gente vai falar hoje, né? Tudo vai bem quando tudo vai bem. Né? É uma lição aí que eu aprendi vendo ao meu redor empresas que estão bem, né? E daqui a pouco não estão mais. Então tudo vai bem quando tudo vai bem. O que isso significa? Significa que existem graus, eu diria, para vocês entenderem. Vocês já viram aquelas bonecas russas? Vai montando uma bonequinha dentro da outra, né? E vocês já viram aqueles barcos que vão dentro de outros barcos, né? Então, imagine isso, fique com isso na cabeça. Um setor de manutenção, se tu estrutura ele bem, tu monta um barco dentro de um setor operacional. O setor operacional, né, tem um barco dentro do negócio da empresa. E a empresa em si é o navio que carrega todos os barcos. Por que eu estou falando isso? Porque eu conversando com um amigo meu, né, ele falou uma frase muito interessante. A gente constrói um barco dentro do outro barco. O que significa? Significa que tu estrutura todo um barquinho, né, bonito, lindo, perfeito, com sistemática de trabalho, né, com desenvolvimento de pessoas, entregando resultado. Mas esse teu barco, ele não está no ar. O barquinho que tu criou no teu setor da manutenção, da operação, qualquer setor, não importa, ele está dentro de um barco maior que a empresa. E essa empresa está no mar, que é o mercado. E às vezes, tu pode fazer tudo certo e ainda assim, né, o barco maior afundar e afundar o teu barco junto. Né, então, recentemente um amigo meu, né, mandou uma mensagem, vamos ter corte de custo aqui na empresa, né, uma empresa multinacional, e vai ter um corte de custo geral, e agora
aquele teu barco lindo e perfeito que tu montou, tu percebe que ele não tem autonomia completa. Ele depende da estabilidade desse barco maior, que é a empresa. Então, tudo vai bem quando tudo vai bem, significa que quando a empresa vai mal, o teu setor vai mal, não tem como ele ir bem, né? Porque isso acaba atingindo, né, o teu processo de trabalho, os teus recursos, né, e o teu orçamento, obviamente, mesmo que você não queira que isso aconteça. Então, às vezes, né, às vezes eu falo, né, eu sou meio contra a redução de custo, etc., mas é que as pessoas também não entendem o contexto. Eu acho que não existe custo de manutenção. Não existe redução de custo de manutenção. Existe redução de desperdício, né? Então, todo custo que pode ser cortado, ele é um desperdício. Só que o cara que o gestor que ele se aficiona nessa questão de diminuir custo, etc., né? Diminuir por diminuir, né? Sem uma análise prévia, ele não se dá de conta que ele está com um barco dentro do outro barco. E empresas passam por dificuldades, né? Seja por N motivos, oscilação de mercado, queda no faturamento, aumento da concorrência, sei lá, queda nos lucros, né? Isso pode acontecer. Ou um investimento que a empresa quer fazer, quer tirar de um lado e botar no outro, né? Ou más decisões ainda dos gestores que estão em cargos maiores, isso pode acontecer. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que se tu tem uma política, né, de redução de custo, e aí eu quero que vocês entendam o seguinte, tem dois aspectos aí. Tem um aspecto individual do gestor e tem um aspecto do setor. Às vezes, não é bom para o setor isso, mas talvez para o gestor seja. Então aqui a gente precisa fazer uma separação. Nem tudo que é bom para as pessoas é bom para a empresa, nem tudo que é bom para a empresa é bom para as pessoas. Então, às vezes o gestor ele deveria aumentar o custo, mas só que ele não vai pegar bem pro lado dele, né? E aí ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer para fazer aquilo que é politicamente melhor para ele, para o crescimento dele na empresa, né? E às vezes essa questão do diminuir custo, né, quando não é mandatório, quando não é uma coisa que vem de cima para baixo, né, como uma diretriz da empresa, às vezes é justamente para esse gestor ele parecer o cara que está reduzindo o custo, né? Só que a consequência disso é que, bom, você não realizou os investimentos que deveria realizar para diminuir custo. Ninguém te pediu, tu que está inventando isso aí. Tu começou a cortar custo, né? Porque tu quis, né? Custo operacional de algumas coisas, tu foi cortando, né? Sem prévia análise. Show, legal. Aí tu parece o bacana, o bambambam lá, que diminui o custo da manutenção no primeiro ano, no segundo ano. E geralmente, né, em manutenção, essa diminuição, essa política de diminuição de custo, que não é assertiva, que não é diminuição de desperdício, que é para o cara aparecer, né? Ela tem consequência depois de 3 anos. E aí vem uma oscilação de mercado. E aí agora a empresa cortou o teu orçamento. Tu não tem um estoque que suporte isso, porque tu diminuiu o estoque, né? Tu não tem um estoque estratégico de motor, redutor, porque tu não realizou os teus capex. Tu tá lascado, cara. Tu tá lascado. Aí, porque hoje mesmo, tu tá numa empresa e tá tudo lindo, tudo legal, né? Bacana, sobrando recurso, né? Conseguindo fazer as manutenções, né? Ninguém tá lá te podando, ninguém tá te cortando teu orçamento, tá conseguindo executar. Mas nunca esqueça que tu tá no barco dentro de outro barco. E quem governa o negócio é esse barco maior, que é o barco da empresa, e quem define, né, de certa forma, o sucesso dessa empresa
é o marinheiro que está pilotando o barco, o CEO, sei lá eu, quem seja, e o próprio mar, que é o mercado. Se o mercado está em baixa, pode fazer o que tu quiser, que não tem o que fazer, vai descer, não tem, vai cortou. Se não está vendendo, por exemplo, tu trabalha numa fábrica de papel, o consumo de papel mundial caiu, vai cair então, as vendas, consequentemente vai cair o faturamento, vai cair o lucro. É o mercado, não tem o que fazer. As empresas não conseguem impedir que um concorrente entre no mercado e roube o market share dela, um pedaço do market share da empresa, né? Pode acontecer. Tá lá tudo lindo, bacana, cheio de recurso, né? Todo mundo bam, só sucesso. Daqui a pouquinho entramos numa ruim, corta custo, corta um monte de coisa, e agora tu não sabe o que fazer. É complicado a coisa. E essa questão do corte de custo, geralmente ocorre assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Situação que eu passei hoje. Hoje não, ontem, né? Estou vivendo. Não estou vivendo mais que a gente já liberou o equipamento, né? Estoque de óleo, né? Um estoque de óleo aí de 800 litros. Temos 10 equipamentos que consomem esses 800 litros, cada um com uma unidade de 800 litros. Então a gente tem aí seus 8.000 litros, né? De uso geral na planta. A gente tem um estoque de 800 litros. Bom, o que pode acontecer, né? Não, até mais, né, se eu não me engano. O que pode acontecer? Pode acontecer de arrebentar uma mangueira. Pode acontecer. E a gente perder aí 500, 600 litros de óleo, né? A gente tem que ir lá usar esses 800 litros. Mas pode ocorrer também de outro equipamento acontecer a mesma coisa, ou dois juntos, né? E a gente perder também esse 1.200, nada, 1.600 litros de óleo. Já não tem óleo aí, meu estoque é só de 800. O estoque, ele pode ser, né? Onde que eu quero chegar com isso? É margem de segurança. Não é só margem de consumo. Porque eu tenho estoque de consumo e eu tenho estoque de segurança. Então eu tenho aquele estoque de consumo em que todos os meses eu consumo uma porcentagem daquele determinado item. Eu tenho estoque de segurança que ele está ali caso aconteça alguma coisa. Geralmente o gestor, quando ele entra, não, isso aí não precisa. Pô, 1.600 litros de óleo, vocês estão loucos, é muito óleo. Não. Usa e corta, baixa para 300. Há 2 semanas estoura a mangueira, vai 800 litros fora, tu não tem óleo para colocar. Estou pegando esse exemplo do óleo para vocês entenderem que não que seja sempre certo, mas alguém tomou aquela decisão de ter aquele estoque. Tu que chegou de gestor novo, sei lá tu aí que vai vivenciar isso ou está vivenciando hoje, entrasse numa empresa e lá tem um estoque que tu não sabe muito bem como ele foi definido. Ele pode ter tido um estudo, ele pode ter sido definido no feeling, ele pode ter sido definido na estimativa, ele pode ter sido definido sem nenhum critério e é um excesso realmente. Mas tu precisa refletir sobre isso. Não pode simplesmente, não, isso aí, tu não viveu o que aconteceu. Tu não estava na planta quando esse estoque foi montado. Tu não viu a coisa acontecer. Né? Então, se eu tenho 8.000 litros de uso na minha empresa, distribuído em 10 equipamentos, eu tenho um estoque de 800 litros, eu tenho 10% aí, né, desse item, 10% do uso total desse item. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei, depende. Tu, como gestor, tem que saber definir a tua margem de segurança e margem de risco. A gente pode chamar de risco também. Né? Porque se eu tenho 8.000 de uso e tenho 8.000 de estoque, eu tô, né? Margem de riscos quase zero. Não tem quase chance nenhuma de eu ficar sem óleo. Legal, isso é verdade. Mas também, vamos e convenhamos, é um excesso. Qual é a probabilidade? Existe a possibilidade de todas as unidades vazarem? Existe.
mas a probabilidade é quase nula, né? As chances disso acontecer são muito baixas. Então, peguei um extremo, né? Tenho muito estoque. Peguei outro extremo agora, não tem estoque nenhum. Zero estoque, não tem nada, né? Bom, o que eu tenho que refletir a partir daí? Risco total, né? Pode acontecer a qualquer momento, a probabilidade ela pode ser, talvez possa ser calculada, mas vai ser uma inferência igual. Mas tu tá no risco total, tu não tem estoque nenhum. Então se perder o óleo, eu tô dando exemplo do óleo, mas levem o que eu tô falando para exemplos da vida profissional de vocês, tá? Pode ser motor, pode ser qualquer coisa. Rolamento, tanto faz. Então tu não tem estoque nenhum, né? Zero. Então, se baixar o nível aí 300 litros, tu já foi, né? Não tem esse estoque, né? Não tendo estoque, tu vai ter que comprar. Compra, demora. Em manutenção, tudo acontece no pior momento. Nunca acontece assim, não, segunda-feira dá aquele probleminha. Não, é sexta-feira, 17 e 18. É assim, né? Quando tu tá com a mochilinha nas costas, o que acontece? E aí que vai comprar da onde? É sexta-feira, 3 da madrugada. Vai comprar da onde? A máquina vai ficar parada. Não só o tempo da manutenção, mas mais o tempo de aprovisionar o recurso, que é o óleo que tu poderia ter e escolheu não ter. Poderia ter no estoque, escolheu não ter. Então peguei dois extremos. Tá, mas qual é o certo? Não tem certo. Não existe certo. Não tem certo. Tem proporção, tá? Se eu tenho 8.000 litros de óleo sendo utilizado, eu não posso ter 8 litros de óleo reserva. Assim como eu não posso ter 8.000 litros de óleo reserva. Então tem que ter uma proporção e uma margem de segurança que me deixe tranquilo enquanto gestor. Né? Ser muito conservador, ter 4.000 litros de óleo é ruim, né? Mas ser muito arrojado também e ter nada é ruim também. Né? Então é a mesma coisa. Mas o que eu estou falando de proporção? Se tu tem 1.000 motor na planta, ter um motor reserva não é uma boa estratégia. Porque quanto maior o número de equipamentos, maior a chance deles falharem juntos. É verdade? E não entrem na burrice, né? Porque é burrice isso, de achar que tu vai fazer preditiva, tua estratégia não vai ter estoque, tu vai fazer preditiva, tu vai pegar a falha antes e vai consertar. Não entra nisso, que isso não existe, isso não vai acontecer. Porque detectar a falha não é corrigir o problema. E às vezes tu não consegue. E às vezes detecta a falha, tu não consegue parar o equipamento e desmancha tudo. Né? E aí tu vai pensar, pô, para que esse monte de motor? Né? Pode ser que tenha excesso, pode ser que não. Mas não esqueçam da análise e da humildade enquanto profissional. Quando tu entra numa empresa, tu tem que ter humildade. Humildade para quê? Existiram outros profissionais que fizeram a minha função. Em algum momento eles determinaram esse estoque aí. Pode ser que seja acúmulo, né? Um bota, outro bota, né? No passar dos anos. Pode ser que tenha sido estratégico, pode ser que tenha tido uma análise, ou pode ser que tenha análise nenhuma. E realmente, né, é um excesso. Né? Eu sei exemplos que tem excesso. Mas tu tem que ter a humildade de parar para pensar assim, alguém fez isso. Cara, isso é extremamente importante, tá? Alguém fez isso. Alguém colocou isso aqui no estoque por algum motivo, né? Então, eu chamo a atenção para a humildade para te refletir. Bom, por que será que esse cara fez isso? E tu começar a analisar, né, o porquê que de fato esse estoque foi definido e se tu vai manter ou não, né? Pode ser que não seja viável manter, ou na tua análise não precisa mais, e aí tu vai baixar. Mas por que eu tô falando tudo isso, tá? Cortar custo não é uma coisa fácil. Eu peguei o exemplo do estoque, tá?
cortar custo não é uma coisa fácil. Na grande maioria das vezes, as empresas estão gastando pouco em manutenção, né? E um ótimo indicador disso é a tua própria disponibilidade física, né? Tua própria disponibilidade operacional, não a física, a operacional. Os equipamentos estão com a disponibilidade baixa, existe uma correlação aí de falta de manutenção. Pode ter manutenção sendo feita errada? Pode, mas existe uma correlação com falta de manutenção. Então, eu lembro que uma vez eu falei que eu sou contra, né, essa política deliberada de redução de custo de manutenção, porque eu acho que todo o dinheiro gasto em manutenção, contabilmente é custo, etc., ele é ou deveria ser um investimento na vida útil do ativo e na disponibilidade da fábrica. Então, eu estou gastando esse R$1 aqui, é para que ele gere 10. Né? Porque de alguma forma, ou até mais, né? Porque para mim estender a vida útil daquele equipamento, né? Para que a depreciação física do equipamento, né, ela não acompanhe a depreciação econômica, né? Que o equipamento dure mais do que economicamente ele normalmente dura. Né? Então, economicamente pode ser 20 anos, mas se tu fizer uma manutenção boa, ele pode durar 25, 30. Né? Então, na minha ideia, né, na minha percepção, todo custo que pode ser cortado, ele era um desperdício, né? Não era bem um custo dentro desse contexto. Então, esse podcast aqui, que eu nem sei qual o nome eu vou dar para ele ainda, ele é para chamar atenção, acho que primeiro, para a falsa sensação de estabilidade que a gente tem dentro das empresas, no nosso setorzinho lá, bonitinho, né? Quando tudo vai bem, tudo vai bem. Né? Então, se a empresa está bem, consequentemente o teu setor está bem também, né? Tá lá, investimento, vamos expandir, vamos isso, daqui a pouquinho dá um problemão, olha meu. E isso ninguém avisa, ninguém está preparado para isso. Ah, a empresa vai cortar custo, né? Vai. Só fica sabendo quando ela já cortou, né? E pode ser por N motivos, né? Então, primeiro, nessa falsa sensação de tranquilidade, de estabilidade, né? Que algumas empresas gigantes aí proporcionam aos seus funcionários, aos seus gestores, aos seus diretores, aos seus gerentes. É bom, né, individualmente, assim, né, como profissional, ficar esperto com isso, porque de uma hora para outra o barco vira. Né, e tu tem que fazer o que tu tem que fazer. Segundo, que cortar custo não é uma coisa simples, essa política deliberada de corte de custo, né, às vezes para querer aparecer, né, como um gestor que diminui custos, né, pode te pegar no contrapé, pode ser prejudicial para ti, para o setor, principalmente, de alguma forma, né, porque fica bonito lá o gerente lá, olha, aqui cortamos 10% do custo, os mecânicos eletricistas não têm nem ferramenta para trabalhar ou estão se lascando lá com os equipamentos tudo quebrado, fazendo hora extra. Pode acontecer. Esse é o segundo. Terceiro, humildade na avaliação das decisões dos gestores anteriores. Então, eu como gestor, entrei na planta hoje, eu tenho que ter humildade para tentar imaginar ou pensar, bom, por que o cara que estava aqui antigamente tomou a decisão de formar esse estoque, tomou a decisão, vou expandir mais isso, de criar esse plano de manutenção. Né? Por que o pessoal faz esse tipo de inspeção? Ter essa humildade, né? Que é extremamente importante. E eu acho que é isso. Eu acho que existem desperdícios realmente, né? Um deles é a manutenção paliativa, um desperdício, mas é uma coisa que eu vou falar em outro podcast. Mas era isso. Então, bom, só reforçando, né, o convite, né, para o Clube do Livro, uma iniciativa nossa aí para tentar criar uma zona de referência aí, né, bacana para o pessoal, para troca de ideia e etc, né, um quadro de referência, desculpa, a gente já tem, acho que umas 14 pessoas, eu acho, inscritas.
E é de graça, né? Para quem quiser, não tem custo nenhum. É mais barato que isso, eu não sei, né? Só não posso pagar ninguém para fazer parte, né? E no dia 6, né? Dia 6 de julho, vai ter uma aula exclusiva para as pessoas que fazem parte do Clube do Livro, que é como as técnicas que criam o hábito da leitura. Né? Uma aula que eu vou dar vai ser sábado que vem, né? Dia 6, acho que às 9h15 da manhã. Legal? Aí eu tenho esse hábito aí, esse monte de livro aqui. Que nenhuma vez entrou um rapaz aqui para fazer. Um rapaz não, né? O senhor, amigo meu, né? Para fazer um serviço aqui em casa, ele olhou assim os livros, ele. Tá, mas tu lê, mas tu leu mesmo tudo isso aí? Ele achava que eu comprava livro, acho que só pra ficar pendurado, mostrado aí. É engraçado isso, né? Então, né, eu tenho esse hábito há bastante tempo, então, bom, mas não vou me estender nisso. Participa do Clube do Livro, né? Entra lá, falei como é que entra lá no Instagram, tem um link lá na bio, e a gente se vê lá. Legal? Então tá, até a próxima aí, valeu, espero que tenham gostado.